Olá, nós vamos trazer uma dica rápida sobre a MP da Liberdade Econômica, medida provisória que trata da liberdade econômica, que foi criada agora no governo do Jair Bolsonaro e está prestes de ser sancionada por ele. Essa medida provisória traz alterações importantes na prática das relações de trabalho, busca facilitar a abertura de determinadas empresas em que vai dispensar a presença do alvará de funcionamento para atividades como manicure, como costureiro também, e traz especificamente para o direito do trabalho algumas novidades. Ela vai implementar a carteira de trabalho digital e no que diz respeito a algumas obrigações, a legislação atual vigente, ela determina que empresas que tenham até 10 empregados, certo? Empresas que tenham até 10 empregados estão dispensadas de manter um livro de ponto, aquele registrozinho de ponto para controlar a entrada e saída do seu empregado. Já com a vigência da medida provisória, quando ela passar a valer, o número de empregados vai ser de 20. Então, empresas que tenham até 20 empregados estarão dispensadas de anotar o livro de ponto, de fazer controle de jornada. E nesse caso, a obrigação de provar se fazia hora extra ou não, ela acaba recaindo para o empregado, e o empregador ele não teria essa necessidade de juntar no processo cartões de ponto, caso tenha até 20 empregados. E isso com a vigência dessa nova lei, com a medida provisória se tornando lei. Um outro aspecto relevante diz respeito à anotação do ponto por exceção. Nessa circunstância, as empresas que têm mais de 20 empregados com a vigência da lei, e hoje aquelas que têm mais de 10 empregados que precisam anotar o livro de ponto, que precisam ter o registro de ponto anotado, elas vão poder anotar apenas a exceção do que acontece. Vai ser subentendido que a jornada do empregado ela é uma jornada ordinária, que respeita os limites legais. E ao invés de registrar a entrada e saída, horários de intervalo, o empregador ele vai poder assinar somente as exceções, se ele prestou hora extra ou não. Então é possível que com essa ponto por exceção, esses empregadores que têm a obrigação de anotar o livro de ponto, façam a expedição desse livro de ponto, mas façam constar na anotação apenas as horas extras que esse empregado eventualmente tenha trabalhado, se ele trabalhou num dia de feriado, num domingo, e aí nesse livro de ponto não vai constar nenhuma anotação ordinária, ou seja, não vão constar os horários de entrada e saída diárias daquele empregado, mas somente vai constar a exceção, ou seja, só aquela jornada extraordinária que vai fazer constar horas extras que o empregado tenha prestado e trabalhos aos domingos e feriados que eventualmente tenha prestado. Uma outra alteração que vai implicar também, e essa vai ser mais na parte que diz respeito à admissão do empregado, é que atualmente a legislação manda que o empregado, ao ser contratado por empresa, por empregador, esse patrão, o empregador, ele tem 48 horas para anotar a carteira de trabalho, uma vez que vai ser reconhecido o vínculo de emprego. Mas com a medida provisória virando lei, a partir da vigência da lei, o prazo passa de 48 horas para 5 dias. Então esse empregador ele vai ter não mais 48 horas, ele vai ter até 5 dias para anotar a carteira de trabalho desse empregado.